nós vamos dar sequência na nossa aula aí. A gente vem falando das patologias das fundações e nós fizemos uma primeira aula dando uma generalidade dos problemas patológicos nas fundações. As últimas duas aulas, nós falamos de problemas de execução. Hoje nós vamos falar de problemas que acontecem nas fundações, as patologias nas fundações, porém, depois que elas estão prontas, né? Elas foram executadas, estão perfeitas, quais são os problemas que acontecem depois por agentes externos, né? Que não muito direto ligado às fundações, mas que as afetam, né? Então, esse vai ser a nossa aula de hoje. Antes da gente começar, eu queria saber de vocês aí como é que está, se o andamento, se está tranquilo as aulas, se tem alguma dúvida com relação às aulas que até agora, até esse momento. Eu acredito que das partes das fundações, depois ainda teria uma outra etapa, que seria a degradação dos materiais. E talvez eu junte essa aula com a degradação das estruturas também. Então, eu ainda estou pensando aqui como eu vou fazer essa última aula de fundações. Então, se tiver tudo em ordem até o momento, a gente toca daqui para frente. Tranquilo? Podemos dar sequência? Tem algum comentário a fazer? Algum questionamento? Não, já está tranquilo, Márcio. Tá. Beleza. Ok. Nós vamos ter uma aula específica sobre corrosões mais à frente, e nós vamos fazer um trabalho, talvez eu já passe esse trabalho, é um experimento que vai ter que fazer em casa, ele vai demorar alguns dias, ele é simples de fazer, mas demora alguns dias para poder completar. Então, talvez na próxima semana eu já coloque esse experimento para vocês fazerem, ele é muito simples, mas para ter ideia de como funcionam as corrosões, né, as diversas maneiras de corroer a armadura, a gente vai colocar esse trabalho para vocês. Então, vou compartilhar a tela aqui para a gente poder dar sequência. Bom, a tela já aparece para vocês aí? Alguém, por favor, me sinaliza aí. Ok. Então, vamos lá, gente. Então, os eventos, né, que trazem problemas hoje nas fundações, mas depois delas concluídas. Essa vai ser a fala de hoje é sobre isso, né? Na imagem a gente está mostrando aí, ó, só para vocês terem uma noção, um problema que pode afetar as fundações e também as estruturas. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma varanda onde foi montada uma piscina, né? Então, você imagina, assim, as coisas que a gente não imagina que possa acontecer, elas acontecem. Então, uma varanda que é para uma sobrecarga lá de 4, 5 pessoas, né? Aí 300, 400 quilos, a pessoa impermeabiliza, né, com uma lona plástica e enche de água. Cada metro de água a gente sabe que são 1.000 quilos, né? Então, você imagina quanto de peso que está aí, uma coisa que a gente não estava sendo previsto. Então, é isso que nós vamos apresentar, problemas pós-execução. Então, aquilo que ocasiona problema, até o momento a gente viu problemas na execução, ou seja, o acompanhamento, projeto, execução, mas agora não, fizemos a fundação, ela está de acordo, e quais são os eventos que continuam trazendo problema para as edificações, né, para as fundações. Então, alguns itens a gente cerca no projeto, cerca na execução, porém, né, a gente ainda tem essa falta de compromisso, né, falta de entendimento que a edificação a gente faz para que ela tenha um determinado uso, e aí, indiscriminadamente, é alterado esse uso, né? Então, essa alteração de uso pode trazer graves problemas para nós, tá? Então, isso que nós vamos explicar para vocês aí. Carregamento próprio da superestrutura, né? Então, você tem uma superestrutura já definida, uma construção, e aí você tem uma alteração do uso da edificação. Quando a gente fala que altera o uso, era, por exemplo, uma residência virou um comércio, então se alterou o uso daquela edificação, né?
ou uma ampliação, né? Com modificações, você está aumentando pavimentos e aquelas ampliações não estão previstas no projeto inicial, e com isso sobrecarrega as fundações. Então, esses problemas são graves, e isso é muito comum acontecer de várias formas, e aí agora, a partir de agora, vocês vão ter que ter essa visão, né, de enxergar uma edificação e ver, em algum momento, se forem solicitados para poder opinar sobre alguma coisa, observar para que foi projetado esse prédio e para que está sendo usado hoje, atualmente. E isso pode estar afetando, né? Então, a alteração do uso da edificação, né? Então, quando a gente ocorre essas modificações em grau significativo, a gente afeta direto as nossas fundações, que quando se altera o uso, pressupõe que você está mudando completamente as situações de cargas internas, né? Então, você muda o uso, aí você é obrigado a mudar o layout, uma residência virou um comércio, e aí um comércio pressupõe estoque, você vai colocar um almoxarifado, estantes, prateleiras, e aí você está aumentando o peso da sua edificação. Então, isso vai te trazer um prejuízo, né? Então, isso é muito comum em você ter um prédio comercial e ter essas alterações de layouts, né? Por modificação de sala, o shopping center está sempre alterando o seu layout. Não é que não possa alterar, pode alterar, mas tem que estar previsto em projeto. Então, quando a gente projeta uma estrutura, principalmente essas estruturas comerciais que são muito dinâmicas, a gente não pode pura e simplesmente, né, pelo menos a boa prática demonstra isso, a gente não pode pura e simplesmente definir um layout inicial e achar que aquele layout vai ser carregado até o final da vida daquela edificação. Às vezes, o cliente exige isso da gente, então a gente faz o projeto dessa maneira, mas a gente tem que tentar convencer o cliente que você pode alterar a funcionalidade do seu prédio e com isso vai alterar os carregamentos das fundações. Isso aí é muito comum mesmo, nessas lojas de departamentos, shoppings, está acontecendo isso aí, né? Então, outra situação é a estocagem pesada, né, dos materiais, né, do piso interno. Então, esses estoques, aí agora nós estamos passando a ser técnicos, tá, gente? Vocês estão nessa jornada de transformação de visão. Agora vocês têm que ter essa visão, né, de que alguma alteração acontece na edificação que causa problema, né? Então, essas sobrecargas, né, a sobrecarga é a carga que a gente não está prevendo, não tem previsão. Então, essas sobrecargas, elas vão afetar lá nas nossas fundações. Tá? Então, essas alterações de projeto, ela traz um prejuízo bastante grande, tá, para a gente. Então, vocês fiquem atentos a essa questão. Então, é sempre importante a gente verificar as condições para as quais as fundações foram projetadas. Então, era um prédio comercial, as fundações foram projetadas para uma sobrecarga, uma escola, projeção, tem lá o nosso prédio, e ela foi projetada para 60 alunos por sala, e aí a gente, quando faz o projeto, a gente estima um pouco mais, de 60, bota lá mais uns 30, 40% de pessoas. Então, a gente considera a sobrecarga, o peso próprio da estrutura. Então, a gente definiu um prédio para a sala de aulas. E, de repente, esse prédio ele é alterado. Não, vamos pegar essa sala de aula aqui, não vai ser mais sala de aula. Vamos colocar uma biblioteca aqui. E essa biblioteca, lá, você põe estante, enche de livros, uma estante lá de 2,5 metros de altura, cheia de livros, vai pesar muito mais do que alguns alunos, né? Então, essa alteração, você sai aí de um peso de 200 quilos por metro quadrado, vai para 800 quilos por metro quadrado. Então, isso tem uma influência muito grande na nossa edificação. Então, é o exemplo que a gente está trazendo aqui para vocês. Ó. Observem aí. Ó. Então, um prédio, né? Está esquemático aqui, obviamente. Um prédio projetado para sala de aulas. E, de repente, esse prédio ele é trocado para vira uma biblioteca.
Então, ele foi projetado para isso. As lajes tem um problema da estrutura, mas como o foco nosso é fundações, né, a gente tem que olhar a estrutura, obviamente, mas a estrutura aguenta, mas às vezes as fundações não aguentam. Você sai consideravelmente, são pesos distintos, né? Então, uma coisa é uma sala de aula, né? Você comporta 60, 80 alunos. Outra coisa é o mesmo ambiente, cheio de estante, cheio de livros. Então, isso afeta sobremaneira as fundações, né? Aí, resgatando aí para vocês, como é que chegam as cargas nas fundações? Né? A gente distribui, é o peso próprio da estrutura, a gente distribui as cargas nas lajes, as lajes transferem as cargas para as vigas para os pilares levam as cargas lá nas fundações. Então, não tem milagre. As cargas vão chegar na fundação, não tem como. Então, essa alteração de uso, né, ela é gravíssima. Então, quando vocês forem chamados para opinar, a primeira coisa que vocês têm que entender é como a estrutura foi feita e como a fundação foi feita, né? Então, é importantíssimo a gente estar observando essa situação aí. Tá claro isso aí para vocês? Isso é muito importante. Claríssimo. Ok, então vamos lá. Uma outra coisa às vezes não é nem mudança de uso. Você tem um prédio que era um prédio de estoque, né, para guardar equipamentos, materiais, e você previu ali, né, pelo uso, uma sobrecarga de 10 quilonewton por metro quadrado, ou 100 quilos a mais, né, por centímetro por metro quadrado, e de repente você passa para 40, né, você quadriplica o uso. Você começa a estocar, fazer empilhamentos. Então, também é um problema. Você não alterou o uso, mas você está usando de maneira diferente. Então, você causa danos nas estruturas. A estrutura, às vezes, até resiste, mas essas cargas vão para as fundações. Então, isso é crítico, realmente, né? Então, esses prédios mais antigos, por exemplo, então, a gente não... eles foram construídos para um determinado uso e hoje, né, da necessidade da modernização dos prédios, então, às vezes, você está alterando o uso do prédio. Quando é uma alteração que é planejada, obviamente, aquilo existe um estudo, né? É feito um estudo, você levanta as cargas, levanta como é que foi feita as fundações. Quando você tem um prédio que é comandado pela engenharia, né, essa alteração está sendo feita, a gente tem certeza que está sendo cuidado. Mas o problema é que, às vezes, né, o comerciante lá não tem essa noção. Então, aguenta. Né? O pedreiro falou que aguenta lá, pode, dá para fazer mais 3 prédios aqui em cima. Fiz uma fundação para isso. Mas será que fez mesmo? Então, é um problema a ser considerado, né, quando a gente altera o uso das edificações. Um outro problema, às vezes, está no estoque do lado de fora da própria edificação, né? Esses supermercados, shopping centers, eles recebem muito material, é projetado lá uma doca onde é estocado, né? Tem um movimento de carga, ali está tudo previsto para isso. Mas, de repente, há uma sobrecarga, né, de estoque. E aí começa aquela indústria a estocar no pátio. Começa a estocar matéria-prima do lado das fundações. Não está nem dentro da edificação, está do lado de fora, mas está próximo aos pilares, próximo às fundações. Essa imagem aí, por exemplo, que vocês estão vendo, são bobinas de aço, né, estocadas do lado de fora de um prédio. Cada bobina de aço aí, dessa aí deve ter 10, 12 toneladas. Então, vocês imaginam que quanto de carga, sobrecarga, não está indo aí para o solo. Então, foi previsto nessa área externa estocagem de material dessa monta, dessa magnitude, com essa sobrecarga? Então, isso também pode causar problemas para a edificação. Mas é só um estoque provisório. Mas a gente não sabe, né? Esse estoque provisório, qual que é o tempo que vai ficar ali, né? Então, isso aqui está discrepante com a necessidade.
aliás, com a capacidade, certamente, da utilização dessa edificação. Então, é muito comum, a imagem está mostrando para vocês, é muito comum em grandes mercados, né? Às vezes dá um problema no recebimento do material ou na expedição, né? Um centro de distribuição. Centro de distribuição são esses empreendimentos onde estoca muito material. Tem uma greve de caminhoneiros e começa só a chegar material e começa a estocar, não consegue dar vazão, o mercado não está recebendo material, e aí não tem espaço, começa a espalhar e vai estocando próximo às fundações. Ah, mas eu estou colocando no chão. Mas as pressões no chão levam sobrecarga na fundação, né? Então, é como se a gente estivesse carregando a própria fundação. Então, isso é uma situação que pode acontecer também. Então, e as pessoas não estão atentas a esse tipo de situação. Então, mas ela é muito fácil de ocorrer. Bom, na sequência, então, ampliações, esses foram alterações no uso da edificação, né? Então, aqui, nessa imagem, a gente está vendo que é uma linha de acesso, de tráfego para acesso, virou um local para estoque. Então, você está alterando o uso da edificação. Agora, ampliações e modificações não previstas no projeto original. Então, obviamente que as ampliações, elas podem ser feitas, mas desde que seja feito por técnicos, né? Então, a gente vai lá, faz um projeto, revê tudo, altera os carregamentos, e considera novas cargas nas fundações, e a gente tem que verificar se isso tem um atendimento, né? Mas ocorre que, às vezes, os profissionais que conhecem não são chamados. Então, essas alterações também, nessas situações, acaba trazendo prejuízo, né? Provoca sobrecarga na estrutura e, consequentemente, nas fundações. Então, é uma situação bastante comum de acontecer. Então, por exemplo, lojas com pé direito duplo, você tem um pé direito muito alto e, de repente, não estava previsto ali um mezanino e é colocado um mezanino. Só, eu tenho um pé direito de 3,5 metros, então eu consigo fazer um mezanino aqui e, com isso, eu ganho área, né? E aí pode ser uma área de estoque, uma área de recebimento de material, alguma coisa desse tipo. Isso aqui é uma das coisas mais comuns nessas lojas que a gente vê aí em shopping. Obviamente, essa situação ela pode estar prevista em projeto, ampliação através de mezanino, mas a gente tem que ter certeza que existe essa previsão. Muitas vezes as pessoas, pura e simplesmente, não, eu vou ampliar aqui e está tudo certo, né? Eu vou lá, o meu pé direito, ele permite, então eu posso fazer. A área minha, comercial, ela é privada, eu vou fazer e vou usar como estoque. Brilhante ideia, porém, ele não sabe se aquela sobrecarga vai trazer prejuízo para as fundações. Então, mas é muito comum de acontecer. Então, essa nova situação de distribuição, né, ou concentração de cargas, né, ela traz recalques, pode trazer recalques excessivos, né, e trazer recalques diferenciais, fazer rotações, trazer situação para a edificação que não estava previsto originalmente. Então, por exemplo, aqui na imagem aqui, a gente está mostrando uma situação onde eu tenho uma edificação e o meu pé direito é favorável que eu faça um piso intermediário, depois dela pronta. Então, minha fundação estava lá pronta, projetada para um carregamento normal, e, de repente, a gente mede, coloca lá um pavimento intermediário. Se coloca um pavimento intermediário, obviamente, você está aumentando as cargas na fundação. Primeiro, com o peso próprio do pavimento, e, obviamente, você vai usar esse pavimento. Então, tem acréscimo de cargas, né? O que inicialmente você estava prevendo via uma carga direta lá de cima, né, do prédio, uma carga direta. Agora você está construindo um novo pavimento, que não existia, um novo pavimento, e com isso você está aumentando um quinhão de carga aqui.
Então, essa carga não estava prevista, né? Então, será que a minha fundação, ela está adequada para essa nova carga? Será que isso está previsto? Então, nessas lojas mais modernas, shoppings mais modernos, essa é uma situação, inclusive, comercial. É vendida assim, ó, você pode ampliar. Mas a gente acredita que, nesses casos, existe a previsão dessa sobrecarga. Mas muitas lojas aí, né, antigamente, os pé direitos eram maiores e tal, e a pessoa acaba, né, ó, do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista de utilização, é possível. Porém, é preciso verificar se as cargas estão adequadas às fundações, né? Então, isso é bem crítico, tá, pessoal? Uma outra situação é, por exemplo, eu tinha uma parede autoportante, né? A parede autoportante, ela resiste às cargas, né? Então, ela distribui, originalmente aqui, ó, por exemplo, aqui, vou fazer originalmente seria uma parede, e essa parede, então, ela é retirada por algum motivo, por uma ampliação. A parede autoportante, ela distribui as cargas igualmente nas fundações. Você tem uma fundação contínua, então você distribui o carregamento nas fundações de maneira contínua, né? Então, o carregamento ele é distribuído ao longo de todo o piso. Aí você altera essa situação, você tira a parede, constrói um pilar, né, faz um pilar, coloca a viga lá para poder suportar o vão em cima, estruturalmente aqui está correto. Aí você fez a viga, fez os pilares, estruturalmente está correto. O que está para cima está, vamos dizer, vai suportar, vai descarregar na viga, a viga vai distribuir nos pilares. Mas o carregamento que era através das paredes, uma parede autoportante, agora está um carregamento concentrado, né? Então, o que era distribuído agora é concentrado. Essa situação aqui é a situação adequada para esse tipo de fundação, que é uma fundação contínua? Então, também não é adequada, né? Então, no caso aqui, teria que haver um reforço da fundação para que você pudesse receber esse novo comportamento estrutural, né? Então, mas é comum também, né, se a gente está trazendo para vocês aqui, porque é um problema que já ocorreu. Tá? Ficou claro o exemplo aqui para vocês? Ficou sim, professor. Tá, ok. Então, isso é uma outra situação. Então, movimento das massas, esses são, a gente falou até agora, alteração do uso, alteração, inclusive, da própria estrutura, né? Agora nós vamos falar de outro assunto, que é a alteração das massas do solo decorrente de fatores externos, ou seja, não é a fundação, não é o prédio que tem alteração. Houve uma alteração externa da massa de solo, do solo onde aquela fundação está assentada, e que trouxe problema. Então é isso que nós vamos falar aqui agora. Pessoal, fiquem à vontade aí de abrir o microfone e me interromper. Vocês não vão falando, eu vou tocando o barco aqui. Vou dando sequência. Ok. Bom, então, problemas diversos acontecem realmente por alteração do solo. O solo se movimenta por algum motivo, né? É provocado por alguma coisa, traz alteração do solo. Você projetou, a sua fundação está ok, você fez sondagem, seguiu as regras de norma, fez a fundação, verificou o projeto, fez ensaio, fez o seu prédio e está tudo operando, está tudo certinho. Mas acontecem fatores externos que às vezes pode estar fugiu da previsão ou realmente não estava previsto ou não foi cuidado por outra pessoa, né? Ou, por exemplo, uma obra vizinha afeta a sua obra.
Então, deslocamento do solo pode ser causado por várias situações. Então, nós vamos listar algumas situações que causam essa movimentação do solo. Tá? Escavações. Então, a sua obra está pronta, mas o seu vizinho foi lá e fez uma escavação importante, de grande volume. Aliviou a pressão do solo. Então, ele alivia o lado dele e você pesa, né? Então, ele não cuidou da estrutura que você fez. Explosões, né? Então, explosões por demolição, né? Ou você está próximo de uma pedreira, alguma coisa desse tipo, ou uma explosão mesmo por acidente, causa problema nas suas fundações. As ondas da explosão, ela pode trazer movimento do solo, né? Vai impactar no solo. Essas implosões que a gente vê por aí, elas não é bem a implosão que causa o impacto do solo, né? A implosão, ela não traz vibração, mas quando o prédio cai, o choque dele no chão causa ondas, e essas ondas podem trazer problemas para as fundações vizinhas, se for, por exemplo, fundações superficiais, uma fundação precária, pode trazer problema. Mas a explosão está bastante distante da nossa realidade, são raros os fatos onde a gente encontra essa situação de explosão. Apesar de que aqui aí em Brasília, recentemente, há menos de 10 anos atrás, nós tivemos 3 prédios implodidos para poder fazer um prédio novo, né, no centro da cidade. Mas não tem notícia de ter acontecido problemas nas fundações vizinhas. Pelo menos eu não fiquei sabendo. Rebaixamento do lençol freático também, né? Você tem uma fundação que está numa condição de umidade e, de repente, o lençol freático foi rebaixado por uma obra vizinha. Então, você está alterando a característica do solo da sua fundação. Você está alterando ou não? Alguém alterou, né? Então, isso traz prejuízo também, pode trazer prejuízo para as fundações. Tráfego pesado, né? Fundações, isso acontece muito em fundações superficiais, e de repente, próximo, às vezes, um conjunto habitacional, é aberto vias, né? uma rodovia. E aí, durante a construção daquela rodovia, ou, né, uma ferrovia também, né? Então, o tráfego pesado provoca ondas, e essas ondas são transmitidas pelo solo, pode chegar numa fundação, pode trazer problema. Demolições. Só um minutinho, pessoal. Tem alguém com o áudio aberto aí. Silenciei o áudio aí, pessoal, de todo mundo, mas na necessidade é só abrir e interromper aí a fala aí, tá? Não tem problema não. Vamos dar sequência aqui. Explosões, rebaixamentos, tráfego pesado, demolições, né? Você pode causar dano nas fundações fazendo uma demolição. Cravações de estacas, né? A gente falou na execução, na aula passada, por exemplo, da estaca franca, que é uma estaca que, para ser executada, demanda de muita energia na cravação, né? Muito impacto. E esse impacto provoca ondas no solo, e essas ondas são transmitidas, pode afetar as fundações vizinhas. Compactação vibratória do solo, existe também algumas situações onde as estacas são cravadas por vibração, em solo arenoso principalmente. No solo arenoso você tem menos problema, no solo argiloso você causa mais problemas para as fundações vizinhas. Então, movimentações de massa de solos, exemplo aí para vocês. Ó. Você tem um prédio, né, um fator externo que acontece. E você tinha um prédio de 2 pavimentos e ao seu lado foi construído um prédio enorme, 17 pavimentos aí, por exemplo. Então, esse prédio maior, obviamente, os movimentos dele, estruturais, são diferentes do prédio menor. Né? A inércia dele é muito diferente. Os dois têm uma base muito rígida, né, onde está ancorada. No primeiro caso aqui do prédio menor, você tem fundação direta. No prédio maior, está por estacas, né? Então, tem uma condição de rigidez na base
razoável, porém, a torre, né, mais alta, à medida que você vai subindo, ela tem um movimento. Né? Esse movimento que ela faz, né, se não tiver uma junta de dilatação projetada entre um prédio e outro, né, se ela, às vezes ela é projetada, mas às vezes ela não está projetada com dimensão correta, né? Se não houver uma junta de dilatação, o movimento desse prédio aqui, ele vai afetar o prédio vizinho, né? São fundações diferentes, fundação superficial, o outro tem fundação profunda, então pode causar, na cravação da estaca, pode causar problema, e no movimento dos prédios, né, porque, por exemplo, o movimento do vento faz com que esse prédio aqui, ele se movimente, né? Então, esse movimento, ele pode tocar, né, fazer uma força no prédio vizinho e causar um problema. Então, não tem rigidez suficiente para poder não causar esse problema. Então, tem que projetar uma junta de dilatação para que uma fundação não afete a outra. Um outro problema que é comum, né? Os prédios maiores, né, as fundações dos prédios maiores, por exemplo, eu posso ter um prédio grande com fundação superficial, fundação direta. E vocês vão ver lá em mecânica do solo, se não já viram, que tem, as fundações têm um bulbo de pressão, né? Como é que ela distribui a carga no solo? Tem mais ou menos o formato dessa imagem que vocês estão vendo aí. Quando existe a coincidência das tensões de um prédio para o outro, então existe a interferência das tensões. Então o solo, né, nesse caso aqui, ó, nesse trecho aqui, o solo está numa condição extrema, né, diferente, por exemplo, do da esquerda. Né? Da esquerda está numa tensão dimensionada, favorável, e o da direita também estava. Foi construído um prédio, então alterou a condição do solo aqui. Então eu tinha uma sobrecarga nesse ponto aqui, que era somente da edificação aqui, agora tem uma sobrecarga da edificação vizinha. Então, nós temos um ponto de coincidência de tensões, onde eu tenho uma alteração na tensão do solo. Certamente, esse solo aqui, ele pode estar mais comprimido, sofrer um recalque, né? Ele ser comprimido, a compressão significa que ele vai diminuir de tamanho, né? Vai comprimir as fibras ali, os vazios vão diminuir, e com isso vai ter um recalque para os dois prédios. Né? Pode ter recalque diferencial, tanto do prédio menor quanto para o prédio maior aí. É uma situação também comum de acontecer. O ideal nesse caso aqui, né, é que as fundações fossem mais profundas, né, o prédio maior, a fundação seja mais profunda e vai buscar a distribuição de carregamento pela estaca, pelo atrito lateral e pelo esforço de ponta. Não uma fundação direta para afetar a fundação vizinha. Então, ou então teria que fazer uma cortina para que as tensões fossem dissipadas nas cortinas e não no solo, né? Não sei se foi claro aí para vocês. Se não foi, interrompe aí que a gente explica melhor. Na imagem aí, mostrando para vocês, é uma situação dessa que ocorreu. No caso aqui, as fundações de um prédio afetou a fundação do outro. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, o da direita, houve um inclinamento. Ele tombou para trás, esse prédio. Não sei se está claro aí na imagem para vocês. Vou tentar ampliar novamente aqui para vocês poderem ver. Tem uma diferença aqui Tá claro. Do alinhamento, tá vendo? O alinhamento não está o mesmo. Ele foi o mesmo na construção e o prédio começou a ceder. Isso é a influência da fundação de um prédio sobre a fundação do outro. Aqui é aquela questão que eu falei com vocês sobre os estoques, né? O estoque no prédio vizinho. Então, você faz uma estocagem de bobinas metálicas, bobina pesa aí 4 toneladas cada bobina dessa. E isso, vou colocar, não ponho dentro do prédio, eu vou colocar no chão, mas, né, para onde que vai as tensões? Vai para o terreno. Se o terreno não for terreno resistente, por exemplo, for assente sobre um solo mole,
O solo mole é um solo compressivo, então ele vai diminuir os vazios, vai provocar uma deformação no solo, consequentemente, uma deformação na fundação. E aí você vai trazer prejuízo, né, pode causar um recalque diferencial. Então, se eu tiver um pátio, estou projetando esse pátio para estocar as bobinas, então eu tenho que fazer fundação, um pátio, né, um piso de concreto armado, para que as tensões sejam distribuídas igualmente e dissipadas igualmente. Ou então eu tenho que estaquear o próprio prédio, tem que proteger um dos dois, eu tenho que proteger dessa situação do bulbo de pressão que é distribuído no solo. Esse material eu postei lá para vocês já, tá, pessoal? Já está lá no blog lá. Um outro problema, né, mesmo que seja uma estaca, né, eu tenho um prédio que ele é estaqueado, eu tenho solo mole, então, a princípio, o prédio está estaqueado, as estacas foram buscar as resistências lá no solo profundo, então não tem problema. Ok, beleza. Mas, se esse solo é um solo compressível, né, um solo muito deformável, então, por isso foi feito as estacas. E aí eu coloco as bobinas, de maneira que ela não tenha essa contenção do bulbo de pressão. Ela vai provocar a deformação no solo, nesse solo, né? Essas deformações, o solo vai ficar comprimido, né? E com isso vai fazer um esforço horizontal na lateral da estaca. E essa estaca, ela não está prevista, as estacas, a gente não arma as estacas para esforço lateral. As estacas é para esforço de compressão e um movimento horizontal na superfície. No máximo, é assim que a gente dimensiona as estacas. Se eu tiver que dimensionar uma estaca para flexão, ela vai trabalhar como uma viga, né, na verdade. Né, para as cargas verticais, trabalha como um pilar, mas para uma carga horizontal, do jeito que a gente está mostrando aqui, né, nas flechas azuis aí, ela vai trazer uma flexão nessa estaca. E ela está dimensionada para essa flexão, então é problema que a gente está trazendo para a edificação. Agora, execução de grandes escavações ao lado de alguma fundação. Então, é muito comum, e aí os grandes acidentes, né, na verdade, a gente observa grandes acidentes em fundações vizinhas provenientes da escavação, né, a falta de cuidado na escavação e na proteção dessas fundações vizinhas. Então, na execução de escavações, provoca necessariamente movimentação da massa, né? Você vai escavar, quando você tira o maciço, né, aquela terra toda, você aliviou a pressão do solo lateral, né? Então, aquela pressão que você alivia, vou tentar desenhar aqui para vocês. Então, você tinha um terreno natural e, em algum momento, você tinha aqui um edifício. Aí você vai vir aqui do lado e escavar. Tirar toda a terra que está aqui. Essa aqui agora virou o quê? Virou um vazio. Né? Então, o que a gente tem que imaginar mais ou menos aqui, a grosso modo? Vamos tentar fazer aqui, ver se vocês conseguem perceber. O solo, vamos fazer aqui uma balança. Né? Se fosse uma balança, né, antes de eu tirar a escavação, eu tinha um carregamento aqui proporcional a um carregamento do lado de cá. Os carregamentos eram proporcionais. À medida que eu tiro o solo, né, o que acontece com a balança? É como se o solo pesasse na balança e a balança, na verdade, ela inclinar. Então, vai haver o rompimento do solo, né? O solo se rompe por cisalhamento. Então, a tendência é o fundo dessa escavação levantar. Então, é bem problemático essa escavação de grandes volumes. De uma maneira ou outra, ela vai movimentar o solo vizinho. Tá? Então, a gente tem que cuidar para que isso não aconteça. Não sei se ficou claro aí para vocês, tá? Então, a norma, a 9061, regulamenta a execução das escavações a céu aberto. Então, a gente tem que observar essa norma quando a gente vai fazer escavação a céu aberto. Ok, gente?
Então, em geral, os movimentos do solo por escavação são causados pela execução de paredes e tirantes, né, pelo deslocamento horizontal, na hora que você vai fazer seus tirantes, a água, pelo fluxo da água também, né? Você faz o rebaixamento do lençol, você altera o fluxo da água, tudo isso ocasiona problemas nas fundações, né, nas escavações. E com isso, tem um movimento do solo. Então, deslocamento lateral de elementos de contenção, você escava, né? Pode haver, às vezes havia uma contenção, você escava e lateralmente ela desloca. Vou mostrar uma imagem para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Então, na imagem do desenho que eu tinha feito, a variação de tensão devido à escavação, né? Quando você escava, a tensão, se alivia a tensão do solo de um lado e do outro vai pesar. Resistência da rigidez do solo, né? Você está mudando a inércia do solo e aí a rigidez dele altera. Variação das condições do lençol freático. Eventualmente, quando você faz a escavação, comumente a gente faz o rebaixamento do lençol freático. Nos casos onde o lençol está abaixo, está acima do nível da escavação, eu tenho que rebaixar para mim poder escavar. Então, essa variação do lençol freático altera as tensões no solo. A dimensão da escavação, né? Forem escavações mais superficiais, as tensões são baixas. Uma escavação muito profunda e muito larga, né? Então eu estou aliviando muito a tensão do solo. Então meu vizinho passa a pesar mais. Não tem um equilíbrio da terra, né? Do solo. A forma e a dimensão da escavação, repetir aqui, né? A mesma coisa. Repetir 3 vezes o mesmo assunto ali. Aqui é uma imagem mostrando aí para vocês do que pode acontecer. Essa fissura ela é típica de recalque diferencial, ou seja, a ponta da casa, ela, né, a trinca está nesse sentido, então, provavelmente, né, o movimento está no sentido perpendicular à trinca. Então, houve um deslocamento do solo nesse sentido, abrindo a fissura, né, na casa. Então, é comum de acontecer. Aqui também, ó, uma imagem, por escavação do vizinho, houve um recalque diferencial tão abrupto que a estrutura não aguentou, né? Um lado só do prédio desceu, então rompeu a viga e rompeu a laje. Então, o prédio foi feito, o prédio estava adequado, fundações adequadas, o vizinho provocou um recalque diferencial. Então, por uma escavação vizinha. Então, olha aí, não sei se está claro aí para vocês, eu acredito que esteja. Esse escuro aqui, na verdade, é uma trinca, rompeu mesmo. Isso aqui é completamente comprometido. Então, quando a gente for executar as nossas fundações, as nossas escavações, a gente tem que estar de olho no vizinho. Aqui é uma imagem de uma fundação onde a estaca pré-moldada ela partiu. Então, o prédio tombou completamente. Né? Foi como se houvesse um arrancamento da estaca. Né? Parte da estaca ficou presa e parte partiu no meio. Né? Isso por conta de um deslocamento de uma escavação do vizinho aqui. O vizinho do lado esquerdo escavou, o material correu todo e o prédio tombou, arrancou as fundações. Né? Então, deslocamento... Professor, sim? Só uma dúvida, por exemplo, se eu estava escavando, né, e o vizinho do lado teve um problema, se fosse, tipo assim, casos reais, né, eu que deveria arcar com as consequências, tipo, fazer pagamento para arrumar esses problemas que causou? Certamente. Você é responsável pelo seu vizinho. Então, a gente lá em técnicas construtivas, a gente falou um pouco sobre isso, que é a questão da inspeção da vizinhança, conhecer a vizinhança para começar a minha obra, né? Então, se eu escavo e eu estou causando, eu tenho a obrigação de cuidar. Não importa se é um prédio de 30 pavimentos, não importa se é um casebre de um barraco.
né? Eu sou responsável por ele. Não importa se aquela fundação foi uma fundação profunda ou se foi uma fundação rasa. A minha construção não pode afetar a construção do vizinho. Então, não é ele que tem que arcar. O vizinho que tem que fazer o reforço da fundação porque eu preciso. Se for o caso, eu é que tenho que ir lá reforçar a fundação dele para que eu possa fazer a minha execução. Na verdade, o certo é eu fazer uma contenção e essa minha contenção não permitir que haja o deslocamento do solo vizinho, né? Então, eu não posso que a minha escavação afete o vizinho. Eu sou responsável. Quem provocou essa... É a construtora que fez a escavação e que provocou essa situação aqui. Ela que é responsável. Então, é grave, né? A gente percebe que é bastante responsabilidade. É importante a gente saber disso, porque para não ter, né, o afã de sair executando sem tomar cuidado do vizinho. É o vizinho aqui é que tem que se preocupar, né? Não, nós é que vamos ter que nos preocupar com o vizinho. Respondido aí? Sim, professor, obrigada. Professor, Sim. em caso, por exemplo, de obra pública também é o mesmo caso, também funciona do mesmo jeito? Porque eu tiro mesmo, eu tenho um exemplo, por exemplo, na casa da minha mãe mesmo, né? Tava fazendo umas tubulações ali e um equipamento lá de vibração do celular fez algumas trincas lá perto da casa da minha mãe. Nesse caso aí, a construtora também que está fazendo a obra ali é responsável também ou não? Ela que é responsável. Se essas trincas não existiam e elas apareceram, né, ela que é responsável. Ela deveria ter feito o laudo da vizinhança e lá, só, está perfeito, ou já existe alguma trinca aqui, mas mesmo que se já existiu e a trinca foi agravada, ela continua sendo responsável. Então, ela que tem que arcar com esses reparos. Ela não pode causar dano, mesmo que seja público. Não é o fato de ser público é que dá o direito dela, a não ser que seja uma construção irregular, né? Se essa construção for uma construção regular, regularizada, quem executou a obra que causou o dano é responsável por ela. Se ela for uma obra irregular, ela é responsável também, mas aí é uma briga judicial mais difícil, né? Uma contenda aí mais difícil. Já que você estava irregular, como é que você vai cobrar uma coisa, né? Então, isso mais a rigor, sim. Então, para ser rápido na resposta, quem executou é responsável pelo dano causado. Mesmo que seja público ou privado, isso aí independe. Então, as escavações, né, as escavações não protegidas, elas causam esses danos, tá? Então, esses problemas aí, né, os estudos, frequentemente, na literatura, traz aí, ó, tal problema atingiu 13% dos casos estudados, relatados no trabalho do Silva, em 1993, de um total de 28,9% das patologias relacionadas. Então, o Silva é um autor, um professor, né? E essa publicação dele, das 28% das patologias era relacionada a fundações. E dessas 28%, 13% era problema de escavação. Então, a escavação das construções não protegendo as fundações vizinhas. Então, esquematicamente aqui, só para mostrar para vocês, vou ampliar aqui, ó. Você tem aqui a fundação vizinha, aqui você tem, ver se vocês conseguem compreender aqui, aqui seria, em amarelo, terreno natural antes de escavar, né? E aqui eu já tenho uma fundação do vizinho, uma fundação que está parada numa cota que para ele era adequada. O muro do vizinho, quando ele executou, estava lá, estava tranquilo, não tinha problema nenhum. Entretanto, a minha escavação vai abaixo. Eu vou ter uma escavação necessária, a escavação está abaixo da fundação ali. Então, certamente, quando eu escavar aqui, eu vou jogar essa fundação no chão. Então, eu tenho que proteger. Então, o meu primeiro passo é fazer as contenções, né? Eu posso fazer a minha contenção. Eu posso fazer, igual está mostrado no esquema aqui abaixo, antes da escavação, eu posso vir internamente aqui e promover
uma estaca, né, para me fazer a fundação do vizinho. Eu faço a fundação do vizinho, protejo, escoro a fundação e depois eu venho e faço a minha contenção. Faço um reforço, faço a minha contenção e aí sim eu posso fazer a minha escavação. Então, o que o vizinho tem a ver com a minha escavação? Nada, ele já está lá, está pronto. Ah, mas está na divisa. Tudo bem, ele fez na divisa, mas a obra dele está estável, está estabilizada. Tem 10 anos que ele está lá e não aconteceu nada. Eu não posso vir aqui escavar e causar um dano no vizinho. Eu tenho que proteger. Então, o certo é eu fazer. Pode vir aqui. A gente fez, vou dar um exemplo aqui para vocês, ali na construção, aquela obra atrás do Carrefour Sul, onde o metrô passa, não sei se vocês sabem, tem vários edifícios ali que é o livre. As fundações ali tem um subsolo que é abaixo do Carrefour. Então, o Carrefour fez exatamente isso que está aqui, ó, um muro na divisa. E o Carrefour não está nem aí para mim, não estava nem aí para nós lá, obviamente. Também não tinha que estar, não. É a obra dele. Apesar dele ter invadido alguma coisa na obra aqui, mas a gente não conseguia nem acesso a ele lá. Ele conversava com o gerente do mercado, mas o gerente não mandava nada, né? Não conseguia acesso a quem mandava. Aí mandava projeto. E o que a gente fez? A gente pegou e escorou todo esse muro. Nós fizemos fundações embaixo dele aqui, fizemos parecido com esse esquema aqui. Só que a gente escavou do lado aqui, escavou tubulões, o terreno aguentou, fazia, concretava, e andava um pouco, cada 1,5 metro a gente escavava, fazia fundação. A gente fez uma fundação gigante só para não movimentar o muro do Carrefour ali. Depois que a gente escorou todo o muro, eu vim e fiz a escavação completa. Então, é uma situação que a gente precisa de ter muito cuidado. Professor? Sim. O meu questionamento é o seguinte, eu acredito que eu já tenha até feito isso na disciplina de técnicas. Quando a gente pega uma empleita, no caso, uma obra para fazer, a tomar de conta, e muitas vezes a gente não consegue projetos e especificações do que está feito do vizinho. A gente tem que descobrir a base de teste, tentativa e erro, ou a gente tem que fazer algum tipo de sondagem para descobrir como é que está a fundação, que profundidade é, porque às vezes nem sempre a gente consegue projeto para saber o que foi executado no vizinho. O que a gente faz? Tem várias hipóteses, né? O que a gente fez ali, vou fazer que é o mais simples, que era o muro. A gente pegou, num pedacinho do muro, assim, de uns 60 centímetros, a gente escavou e foi descobrindo qual era o tipo de fundação. E a gente percebeu, não, a fundação aqui é uma fundação direta. Então, a gente decidiu, vamos fazer tubulão a cada 1,5 metro, e aí a gente foi escavando. A gente escavou um trecho, fez o tubulão, pulou 3 metros, foi fazendo de 3 em 3 metros, e depois que concretou, voltou e foi fazendo a cada 1,5 metro, né? Então, a gente intercalou. O vizinho, ele tem a obrigação de deixar a gente visitar lá. A gente pode, se ele não deixar, judicialmente a gente consegue. Agora, vamos dizer que é um subsolo. Meu vizinho também tem subsolo. Então, eu tenho que ir lá com ele na topografia, vou lá no subsolo, marco os níveis que ele tem lá e vejo se o nível dele é compatível com o meu. Se ele tiver mais baixo que o meu, eu tenho menos problemas. Se ele tiver mais raso que eu, se eu tiver aqui uma profundidade maior, aí eu vou ter problema. Eu vou ter que ir escavando. Quando chegar no limite ali da contenção dele, eu vou ter que fazer isso que eu te falei, fazer inspeções pontuais, 60 centímetros, tentar descobrir o que foi feito naquela fundação dele. É inspeção mesmo, né? Então, a gente conta com os projetistas de fundação, que está acostumado, a gente com o pessoal de poceiro, que está acostumado a escavar, mas se tiver, e aí a gente tem que, mesmo nesse processo de inspeção, a gente tem que fazer os escoramentos necessários para não correr risco, né? Mas a gente tem, ou, né, no caso, se a gente não consegue saber de nada, então eu tenho que considerar, meu vizinho está aqui com a fundação superficial, e aí eu vou ter que encarecer a minha solução, né? Por exemplo, eu vou estaquear 100% na lateral aqui. Então, eu vou fazer uma cortina, por exemplo, fora a fora, aqui, ó,
Vou vir cravar as estacas aqui, né? Se a minha cota de fundação é essa que está aqui, vou fazer as minhas estacas até mais a fundo, né? Uma ficha maior, e vou cravando estaca uma do lado da outra, uma do lado da outra, uma do lado da outra. Vou conter 100%, né? Vamos dizer que é do lado de uma fortificação militar. Eles não vão deixar eu entrar, né? Então eu vou ter que exagerar na minha solução, mesmo que talvez outra solução mais barata fosse possível. Então eu vou exagerar, vou fazer, por exemplo, estacas, cavar uma estaca uma do lado da outra, estaca justaposta ou trilhos, e vir escavando parcialmente, independente de desconsiderar 100% o meu vizinho. Conseguiu entender, David? Sim, entendi sim, professor. Instabilidade de taludes, né? Também é um outro problema que traz patologia na fundação do vizinho. Se eu escavo e não tenho cuidado com o meu talude, eu vou trazer problema para o vizinho. Então, aqui na imagem aqui, a gente está mostrando aqui, ó. Foi escavado aqui, ó, né? Feito uma escavação e já descalçou lá o vizinho. Aqui é uma obra pequena, mas é problema, né? Então, a instabilidade do talude, a gente faz ele lá 45 graus, quanto mais coeso for o meu terreno, mais vertical eu posso escavar. Quanto menos coeso, mais inclinado tem que ser meu talude, né? Então, a instabilidade do talude traz problema na fundação vizinha. Aqui uma outra imagem. Na verdade, aqui tinha que ter havido a contenção e foi escavado por conta e risco, né, e acabou chegando no limite da fundação do vizinho aqui. Então, esse é um tipo de situação que a gente não pode passar. O risco de derrubar um prédio desse é imenso, né? Então, a gente tem que fazer as contenções realmente para depois fazer as escavações. Então, esse aqui é a obra que tem engenheiro acompanhando e tudo mais. A coragem e a arrogância da pessoa, às vezes, é maior, né? Então, a estabilidade, os taludes, como é que a gente calcula talude, né? É por equilíbrio dos maciços. É o que está, a montante tem que estar equilibrado com o que está a jusante. Eu posso fazer meu talude. Então, pelo peso e a coesão do terreno, não tem problema nenhum. Isso é a máxima que a gente faz, né? O equilíbrio dos limites do talude, né? Seja ela rocha ou terra natural, a gente faz. Essa é uma hipótese de cálculo natural. Vocês vão aprender lá em mecânica dos solos, ou em fundações. Então, a gente faz os nossos taludes para que tenha equilíbrio dos maciços, né? Agora, se eu, nesse talude, eu causar uma instabilidade, eu vou causar um problema, né? Ele vai romper por cisalhamento. Por exemplo, aqui, eu vou tentar iluminar aqui para vocês. Inicialmente, foi feito um talude. Aqui, ó, o talude foi feito e ele estava estável. Então, não tem problema nenhum. Foi feita a conta lá e passou aqui 1, 2, 3, 4, 5 anos, ele estável. De repente, foi feita uma cava de fundação. O cara falou assim, avaliou que ele era coeso, eu vou escavar e vou fazer minha fundação aqui. Então, veio aqui e retirou a terra. Retirou um maciço de terra e ele se manteve coeso, foi lá e aplicou a fundação dele lá. Fez a fundação dele. Né? Então, a hora que bota em carga isso aqui, botou em carga, né, o terreno vai romper por cisalhamento. Aí, mas isso aí é um absurdo, mas acontece. A gente está, né, vendo, vai ter o escorregamento. O terreno rompe fazendo essa cunha aqui que a gente riscou aqui, que está na imagem. Ele rompe por cisalhamento dessa maneira, né? O peso traz uma instabilidade e ele vai acabar rompendo. Então, além do efeito localizado, né, onde você coloca a sua edificação, a gente
em Brasília, a gente não tem muito essa visão, vocês não conseguem ter essa visão de um maciço muito grande de terra, de uma encosta, né? É muito plano a cidade, né? Então, mas para quem já viajou, interior de Minas, aí, região de Belo Horizonte, Rio, São Paulo, né? Na televisão a gente já viu muito, né? Petrópolis, cai muito maciço de terra, né? Desce um maciço gigante de terra. O pessoal constrói nas encostas, faz avaliação somente da área que ele está construindo, né? E não imagina que tudo aquilo em volta dele pode desestabilizar e romper. Então é difícil vocês imaginarem na topografia que a gente tem isso aí em Brasília. Mas a região, né, a orla do Rio de Janeiro, né? Região de Angra dos Reis, região de Itaipava, região de Petrópolis, Teresópolis, São Paulo, a região de Minas Gerais, em Belo Horizonte, muita montanha, então tem muita encosta. E às vezes a gente faz, né, o engenheiro lá constrói e faz a avaliação somente do pontual, somente daquele local que ele está trabalhando. Então é normal, ele vai lá, faz a conta, para aquilo que ele está pensando, está de acordo. Mas, às vezes, né, ele não pensa, não consegue ter a visão de um todo. Essa imagem aqui a gente está tentando trazer para vocês mais ou menos isso. É uma ruptura do maciço como um todo, né? Então, às vezes, tem uma avaliação somente pontual lá da edificação, né, onde ele fez lá, estudou o terreno, fez as sondagens e viu que a edificação dele, fazendo umas estacas aqui, tá tudo ok, tá tranquilo, não vai ter problema. Porém, né, o maciço como todo, outras edificações, né, vai mudando a inércia do maciço, né? Então, cai um pedaço de barranco, cai um outro pedaço de barranco, e de repente acontece a instabilidade do todo, né? Rompe tudo. Essa aqui é a tentativa de desenhar isso, tá, gente? Rompeu tudo, veio o maciço todo abaixo. Então, a ruptura generalizada, né? Você tem uma ruptura, pode ter uma ruptura pontual, somente do trecho da edificação, mas pode acontecer uma ruptura generalizada, um maciço completo vir abaixo. Isso é muito comum de acontecer, e aí na televisão vocês já viram. Petrópolis, Teresópolis, descer, né, Angra dos Reis, descer um barranco inteiro e levando todas as edificações que estão embaixo. Isso aí é porque vai acontecer. Sim. Qual a solução aí para essa situação? A solução é não construir em encosta, né? E tem possibilidade de construir? Tem. Tem que ir contendo o maciço, né? Então tem que construir várias contenções. Vou tentar desenhar aqui para vocês. Várias contenções. Aqui seria, por exemplo, né, nesse meu esquema aqui, uma contenção atirantada, né? Mas tudo isso antes de não causar estabilidade, né? Em vários pontos do maciço, por exemplo, muro gabião. Gabião é aquele muro de pedra, né? Onde você faz um murão pesado de pedra lá embaixo, no pé do talude, para poder conter um muro de peso, né? Então, são várias soluções. Você pode ir construindo várias contenções para você conter o maciço. Márcio, sim. Você falou bem lá de Belo Horizonte. Belo Horizonte são muitas construções nessa situação aí. E será que o pessoal adotou esse meio urbano, né? Oi, Wanda, o seu som está muito ruim, mas se eu entendi o que eu te falei, isso é uma coisa já conhecida hoje, né? Hoje a gente, vamos dizer que há 60, 70, 80 anos atrás, esses movimentos dos maciços não tinha pouco conhecimento, mas hoje isso tudo já é muito conhecido. Então, se você for, por exemplo, no Rio de Janeiro, na Barra de Tijuca, atravessando aqueles túneis lá, você vai ver construção pendurada no morro lá direto, com muita segurança. Né? Mas em outros locais não tem isso. Quem tem recurso financeiro para fazer, faz essas contenções. O problema é uma ocupação popular, ocupação não planejada, né? Porque quando a gente vai ocupar uma área dessa gigante, a gente tem que pensar em várias coisas. No caminho das águas, né? Como é que eu vou, né, fazer o caminho das águas? Como é que essa água vai infiltrar?
né? Então, tem que pensar, como é que eu vou conter várias pontas dessas? Tem que ter uma intervenção bastante grande, urbanística, né? O pessoal de geotecnia tem que apoiar, né? O pessoal da geodésia aí tem que acompanhar, apoiar nessas soluções. Em Belo Horizonte é uma cidade moderna, né? Eu entendo, eu não tenho, estou um pouco distante da cidade, eu tenho pouco conhecimento da cidade, mas eu não lembro de grandes acidentes lá, assim, em locais mais urbanizados. Pode ter acidentes em locais mais favelizados, vamos dizer, né? Onde a ocupação ela é totalmente irregular, né? Aí você começa a impermeabilizar o solo, né? Pouca água de infiltração, aumenta a velocidade da água, e aí vai, né? Não tem uma solução única para isso. Existe solução, mas não é uma solução única. Ok? Deu para ouvir, Paulo? Tranquilo, Márcio. Tá ouvindo melhor aí? O seu som não tá bom, Ivaldo. A gente não conseguiu te ouvir direito. Mas tá ok. Tá ok, Márcio. Obrigado. Aqui é uma imagem de uma torre de transmissão já instalada há anos, 5, 6, 10 anos, e onde a erosão vem chegando perto. Então, vai chegar o momento onde essa erosão vai chegar nas fundações lá. Então, se não houver uma intervenção para conter essa erosão, as fundações dessa torre de transmissão ela vai entrar em colapso, né? Então, a estabilidade dos taludes, a gente tem que cuidar do talude, tem que estar sempre estável. Então, contenção em encosta, a gente tem que estar sempre observando se existe um pequeno escorregamento, daquele pequeno escorregamento pode causar um grande escorregamento. A natureza dá sinais. Aqui já é uma outra edificação, onde o fundo dela, houve os taludes dos fundos afundou e o prédio veio abaixo. Esse prédio ficou abandonado e foi interditado, né? Na verdade, ele tem que ser demolido. Não sei se vocês estão conseguindo entender aí a imagem. Uma coisa que acontece também nos taludes é rompimento de canalização, né? Canalizações enterradas. Então, quando uma canalização, e aí às vezes a Defesa Civil tem que agir muito rápido, porque a água causa muita destruição. A água, ela é nossa amiga e nossa inimiga nas construções. Então, uma tubulação que rompe, né, tubulação de esgoto, normalmente o rompimento é mais devagar. Vai vazando, você não percebe, o terreno vai ficando saturado, vai saturando, de repente entra em colapso, vai tudo de uma vez. As tubulações de água potável e de água pluvial têm um rompimento mais drástico. De água potável, nas chuvas, né, rompe as tubulações e vai levando a terra, vai embolando tudo, vai embora. E água potável também, porque é água sob pressão, né? Então, se houver um rompimento de uma tubulação de água potável, o rompimento é mais abrupto também, né? Então, água potável e águas pluviais, a gente identifica mais rápido. O esgoto é mais lento, né? Porque o esgoto ele tem pequenos vazamentos, vai infiltrando no solo, o solo vai ficando saturado, e aí, quando ele satura, começa a carregar material, e aí, quando vê, rompe de uma vez. Lá no fundo dessa imagem, não sei se deu para vocês verem, ó, é uma ponte, um viaduto, né? Rompeu a tubulação e as estacas. Aqui as estacas já foram descobertas, ó. Né? Aqui é um bloco de coroamento, ó. As estacas, e aqui para cima são os pilares. Então já rompeu tudo. Então, patologia também. Márcio, não parece uma estaca ômega justamente para impedir o viaduto de terminar de cair? Vou voltar lá. Não, vamos tentar. Deixa eu ver se eu consigo ampliar mais aqui para você. Ó. Pode ver que ela tá todas elas estão solapadas, tá vendo? Aqui ainda não é a foto antes da solução. Vamos ver se eu consigo ampliar aqui. Acho que não consigo mais. Não, tá beleza, dá para ver sim. É que normalmente a estaca desse formato é aquela estaca ômega, né? Que o pessoal justamente usa na hora que está recuperando a fundação, né?
Não, a estaca ômega, você está confundindo com a estaca mega. Ah, mega, isso mesmo. Isso. A ômega ela é parecido com a estaca raiz, com a diferença de não tirar a terra para fora. A mega é que você vai botando os bloquinhos, né? Ela tem lá. Eu pensei justamente que fosse isso. Não é o caso, não. Aqui é uma estaca, seção circular também, ó, pode ver, da direita aqui, da esquerda, todas elas foram. Aqui foi quando rompeu mesmo. Mas seria uma solução para ajudar. Nesse caso aqui, não, porque o solo já está frouxo, né? A gente tem que fazer o escoramento aqui e fazer o aterro novamente. Aqui no caso, aqui nessa imagem aqui, ó, o extravasor da caixa d'água, né? Pingando, o extravasor é o ladrão, né? A água vai enchendo, começa a pingar, vai pingando insistentemente. Ao cuidado, atenção, vocês precisam de botar reparo aí, ó. Vai molhando o pé da fundação, vai saturando, né, o solo, aquele pinguinho que vai de pouquinho em pouquinho, ele chega um momento que o solo satura. Aí você tem um lado saturado, o outro em condições normais, você tem o solo em condições diferentes. Então acaba ocasionando um recalque diferencial, né, principalmente se as fundações for fundação superficial. Se for uma fundação profunda, é menos grave, mas numa fundação superficial, né, esse tipo de problema pode acontecer. Também aí silos, né, na zona rural, eles constroem muitos silos nesse formato. São galpões onde você vai ali embaixo só para botar a silagem e deixar ela secar. Hangar também, né? Também é feito. Mas as obras rurais têm menos cuidado. E aí o que acontece, né? Você não tem a captação da água de chuva. Você deixa a água de chuva cair no solo naturalmente e com isso, né, pelo impacto, pode causar erosão e pode causar a saturação do solo também, né? Começa a escorrer, né? A água vai, muita chuva durante um período muito longo, você satura o solo e com isso você vai causar um recalque diferencial, né? Pode ser por erosão ou por saturação, essa situação. Então, telhados, a gente tem que fazer a captação da água. Deixar o telhado jogar água no terreno dar tiro no pé, viu, gente? E oscilação dos níveis de água, né? Então, ou seja, quando vai haver rebaixamento do lençol freático. Então, vê se vocês conseguem imaginar. O lençol freático, a água, ela tem um empuxo, né? Então, quando a gente entra no mar ou entra numa banheira, o deslocamento da água significa que é um empuxo, né? Então, quando a gente tem construções embaixo do nível da água, a água contribui para levantar aquele material. Vê se vocês conseguem imaginar. Então, as tensões ali, elas são mais baixas. Quando você abaixa o lençol freático, né, o empuxo que fazia força para cima, né, vai contribuir, você deixou de ter aquele empuxo, e aí você vai ter uma sobrecarga do terreno. Então, onde você tinha um alívio do terreno pelo lençol freático, quando você abaixa o lençol, você vai ter uma sobrecarga de peso. Essa variação de tensão pode causar prejuízo na fundação. Não sei se vocês conseguiram entender. Vamos tentar no desenho aqui explicar um pouco melhor. Originalmente, vamos dizer que está aqui, ó, o nível do lençol freático, fazer em azul, né, porque é água. O nível do lençol freático estava aqui. Né? Então, esse é o nível do lençol freático. Então, antes da escavação, o lençol estava aqui, então existia, né, a água fazendo força pelo seu empuxo. Então, as tensões aqui eram aliviadas pelo nível do lençol freático. Aí você vem e rebaixa o lençol freático, né? Aí é o contrário. Agora o lençol freático veio para outra situação. Então, o terreno agora, né, que estava sendo levantado, ele está fazendo peso para baixo.
consegue perceber o que eu expliquei aqui agora? Sim. Então, se ele está fazendo peso para baixo, você pode ter um deslocamento desse solo, que é o que a gente está tratando. E aí vai ter, né, um rebaixamento, um recalque diferencial, vai causar fissura na edificação. Né? E esse lençol freático foi necessário para fazer uma edificação vizinha. Né? Então, de novo, a gente tem que cuidar, ver qual que é a influência do lençol freático, ver se ele não vai impactar justamente no meu vizinho. Se ele for impactar, né, eu teria que fazer uma contenção aqui para que o solo não desloque. Então, o problema aqui vai estar no deslocamento do solo. O solo pode até pesar mais, mas aí eu teria que fazer a contenção para que ele não deslocasse. Erosão ou solapamento, né? Então, a erosão, aí é fácil de visualizar. É a terra, é aquela imagem que eu mostrei da antena, né? A erosão ia chegando próximo da torre de transmissão. Então, a erosão, ela está aliviando, né? A água vai levando a terra e, com isso, vai aliviando as tensões no terreno amontante. Vai chegar ao ponto, né, do centro de gravidade do terreno alterar e, com isso, carrear a minha fundação, né? Então, isso pode acontecer, por exemplo, no leito dos rios, né? Com o movimento das águas, causa a erosão. Vou explicar o desenho aqui para vocês. Vou fazer em vermelho aqui para não confundir. Essa linha de cima aqui seria o que fosse o terreno, o leito natural que o azul aí está confundindo. O azul aí não é água, não. Vamos imaginar que o terreno natural fosse esse. Né? O terreno natural fosse esse aqui. Onde você fez a edificação. O nível da água do leito do rio está aqui, ó. Está aqui em cima aqui, ó. Esse é o nível do leito do rio. Então, com o passar do tempo, né, com o fluxo de água, né, o carregamento da areia, do fundo do leito do rio, ao movimento, aí o leito do rio, né, com esse movimento, ele se alterou, ó, passando por baixo das fundações. Esse aqui é uma imagem de um caso real, tá, gente? Então, alterou. Então, a fundação que estava assentada abaixo do nível do rio passou a estar até flutuando. Então, esse é um caso bem crítico. Né? Um outro caso de erosão, vou tentar ampliar a imagem aqui, onde a enchente acabou levando as cabeceiras das pontes, né? E com isso poderia, né, pode chegar ao ponto de tirar o apoio da ponte. A ponte aqui está apoiada nas duas cabeceiras, né? Não tem um pilar central, apoiada nas duas cabeceiras. Mas, com a força da água, vai tirando a terra das cabeceiras, pode tirar o apoio das fundações aqui. E o que é muito comum, né, aqui é uma imagem do rio, um rio, né? O que acontece nos rios? Esse aqui é um grande rio, mas qualquer rio acontece a mesma coisa. A terra, na curva dela, costuma que a terra é depositada no lado interno da curva e no lado externo da curva, pela força das águas, né, o rio vai comendo a margem contrária, né? E com isso pode, no caso, tem cidades que é construída à beira do rio, pode vir a afetar as fundações, que eu vou mostrar a imagem para vocês aqui do lado. Essa é a imagem desse galpão que está aqui, ó. Então, o rio levou a terra e acabou afetando as fundações dos galpões. Então, isso é erosão, né? A força do rio provoca erosão, vai comendo, e em algum momento vai chegar nas fundações. A solução aqui era fazer um dique, né? Uma barreira para que a água não avançasse. Né? Então, gente, a gente colocou aqui para vocês uma série estamos mostrando uma série de situações onde as fundações foram construídas
e elas foram perfeitamente construídas, com sondagem, com técnica adequada, porém, fatores não inerentes à execução e nem inerentes ao projeto trouxeram problemas aqui para as fundações. Aqui é mais uma ponte onde a cabeceira dela foi levada pela chuva, né, pela erosão. E a gente tem aí, por último, ações, né, posteriores do homem e ações dos animais, né, nas fundações. Por exemplo, né, animais que a gente fala, insetos também são animais. Né, cupim, né, fundações em pedra, em alvenarias, fundações em granito, nesses centros históricos, né, centros culturais, aí próximo da gente, aí a gente tem Pirenópolis, a gente tem Goiânia Velha, né, a própria cidade de Goiânia, ainda tem algumas coisas históricas, né, onde as fundações eram construídas de pedra, terra, e às vezes, eventualmente, por ação do homem, né, esgotos, né, por exemplo, ou por ação de animais, né, cupim, podem trazer problema nas fundações. E aí não tem jeito, né? Você tem que... A intervenção é eliminar o foco dos cupins, né? Dos roedores também, né? Pode causar problema nessas fundações. Então, a gente também tem esse tipo de problema aí que pode acontecer. Vibrações e choques, né? Também as vibrações. Aí, de onde que vem vibração na edificação? Às vezes, dentro da própria edificação, com os equipamentos instalados, você provoca vibração. Explosões provocam vibrações, os equipamentos instalados dentro da própria edificação, obras com grandes equipamentos, escavação de estaca, rolos compactadores, provocam vibrações. Né? Então, equipamentos industriais, por exemplo, né, a gente precisa dotá-los de amortecedores para que eles não transmitam as vibrações para as nossas fundações, né, para a estrutura e, consequentemente, para as fundações. Então, numa obra nossa comum, às vezes, um prédio muito grande, que onde tem uma bomba, né, uma bomba de... as bombas de recalques, elas podem causar vibrações, e aí a gente tem que colocar os equipamentos sobre amortecedores que eliminem essas vibrações. Então, galpões industriais, né, as máquinas dos equipamentos aí, de qualquer indústria, né, que tenha algum equipamento que possa gerar oscilação, né, que gira no funcionamento do equipamento, causa vibrações. Né? Siderúrgicas, metalúrgicas, laticínios, indústrias de tear, indústrias de gráficas, né, onde tem as bobinas que vai provocando aquele movimento circular, causa vibrações. Né? Eixos de máquinas causam vibração. Então, toda máquina gera uma certa vibração. Tem frequência, então gira vibração. Então, a gente tem que colocar amortecedores, né, para causar, inibir essas vibrações aí. Tá? Nas bombas nossas de recalque nos edifícios, a gente bota lá amortecedor de neoprene, borracha, para poder inibir essas vibrações também. Professor? Sim. Outro caso também que às vezes gera vibrações indesejadas, por exemplo, é um mau dimensionamento de tubulações de água, né? Por exemplo, aqui no prédio, quando a caixa d'água desce o nível, a vibração é estrondosa. Muito provavelmente por mau projeto, ou má instalação das tubulações também. O mau dimensionamento, ou às vezes má fixação das tubulações, né? A bomba de recalque, ela é uma bomba, né? Ela tem um eixo que ela gira, né? Então ela faz a sucção e empurra a água lá para cima para a caixa d'água. Então esse movimento de oscilação, de giro, né? Ela transmite vibrações para as tubulações. Então o que a gente tem que fazer? A gente, na saída, né? A gente bota lá um mangote para que ele amorteça essas vibrações e não transmita para a tubulação. Se a tubulação for ligada direta na bomba, né, não tiver esse trecho onde é um mangote que vai absorver essa vibração, ela vai transferir essas vibrações ao longo do concreto todo, né, e o concreto reverbera muito, o concreto transmite muitas ondas, né,
Então, se você bater num pilar, você consegue captar a onda lá em cima. Então, essas vibrações, elas são terríveis. Então, pode ser no dimensionamento, no erro, no projeto ou na execução, né? Às vezes o projeto está lá prevendo que tenha colocar os mangotes e às vezes não tem esses equipamentos, não é instalado e a vibração é transmitida. Então, da onde pode sair as vibrações, né? Execução para a gente mitigar, na verdade, né? O que a gente precisa de fazer para mitigar essas vibrações nos prédios, né? Quando eu for cravar uma estaca, né, eu faço o pré-furo, fazer um pré-furo nessas cravações. Estaca, obviamente, estaca que provoca vibrações, né? Estacas vibratórias, né? Uma estaca Frank, por exemplo, provoca vibrações, mas eu não consigo executar um pré-furo. Cravação com auxílio de jato d'água, né? Às vezes você tem um terreno muito duro, para diminuir o impacto da cravação, às vezes aquela estaca não é dimensionada para o atrito, é somente para a resistência de ponta. Então você quer cravar, quer que ela chegue lá na rocha sã, e com isso você crava intensamente e gera muitas ondas. Aí você pode cravar com auxílio de jato d'água. Uso de estaca com menor área de seção. Então, estacas muito grandes, quanto maior a estaca, se for estaca cravada, maior vibração. Estaca menores vibrações. Estaqueamento planejado, né? Iniciando o estaqueamento de perto do prédio para mais longe, né? Mais saudável do que você vir de longe para mais perto. Você está aumentando as vibrações e empurrando terra também, né? Você está empurrando o solo em direção ao prédio. Evitar equipamentos de cravação vibratórios, principalmente quando o solo for solo argiloso, que a areia, ela se adapta, né, à vibração, então os grãos da areia eles se espalham, né, um terreno arenoso. No terreno mais argiloso, isso não acontece, então as ondas são mais propagadas. Uso de pequenas alturas de quedas do martelo também, para diminuir o impacto do solo, mas isso se o terreno permitir, né? Se o terreno não permitir, não tem como. Uso de alta energias de impacto somente nos solos coesivos, né? Quando o solo é menos coesivo, mais coesivo, ele transmite menos ondulações. Aí você pode substituir as estacas cravadas, né, por estacas escavadas. No caso da estaca escavada, não tem vibração, né? As cravadas geram vibração. E no caso de explosões, o emprego de explosivos, né? A norma fala lá, a norma 9653, né? Fixa a metodologia de reduzir os riscos inerentes a explosões de rochas, né? Mas é um emprego que a gente, nesse caso de explosões, que a gente, só em último caso mesmo, né? A gente vai optar por fazer explosões, porque realmente o risco ele é muito grande e aí é uma especialidade que está muito controlada. Os explosivos, o exército é que controla, e o pessoal especializado em explosão são realmente muito competentes para isso. A gente não pode delegar isso para pessoas que não têm essa capacidade, porque explosões também, elas, além da vibração, tem a questão do choque, né? Bom, então, o que nós falamos de fundações e o que falta falar? Nós falamos de problemas de execução e nós falamos de problemas pós-execução. Agora, falta falar da degradação dos materiais, que nós não vamos falar hoje, tá? Então, baseado no que nós falamos hoje, vocês vão trazer para a próxima aula o que a gente pode trazer de melhoria, né, baseado na nossa literatura e pesquisa de vocês, eventos pós-conclusão, ou seja, a fundação está feita, perfeita, dá 4 tópicos lá de eventos pós-conclusão para nós. Nós já fizemos lá para a casa das sondagens, fizemos para execução e agora quero para eventos pós-conclusão. Tudo isso valendo nota para a nossa avaliação. Professor? Sim.
Eu fui no blog lá, eu não tinha nenhum espaço aberto para poder postar a atividade que você pediu da última aula. Gente, Manda por e-mail. No e-mail? Manda no e-mail. Eu também procurei, não vi não. Estou concentrando tudo no e-mail. As atividades que eu vou pedir postar pelo blog agora vai ser... Eu acho que nós não vamos ter aula complementar, né? Mas a aula complementar precisa estar registrada, é uma burocracia lá do... E no blog também, às vezes, você só consegue mandar um arquivo, né? Você tem que ficar compilando arquivos. Então, manda por e-mail que fica melhor. Tá certo? Mas bota lá, identifica direitinho. Então, aqui seria para entregar hoje no e-mail do senhor? Sim. Então, tem como... Não, acho que eu tenho aqui, tem salvo aqui. Beleza, obrigado. Eu vou postar no chat lá agora a chamada, mas a gente... acho que... Copia e cola aí, gente. Vou postar de novo, porque eu acho que não deu certo, não. Peraí. Já foi. Coloquei um link aí para responder a chamada aí, tá, gente? Professor, qual é o seu e-mail? Vou colocar no chat aí também. arteprontojosé@projecão.br. Pessoal, da aula de hoje aí e das passadas, alguma dúvida, algum comentário, alguma vivência de vocês quiserem fazer, estamos à disposição aí. Professor, eu só queria trazer de comentário que eu achei interessante. Aqui em Samambaia tem um prédio, um residencial, que ele está todo feito e até onde eu sei teve um erro no cálculo das estruturas e o prédio nunca foi habitado. Ele está lá intacto, mas até hoje nunca foi habitado por conta desse erro, né? Achei bem interessante, porque fica tipo um elefante branco dentro da cidade, né? Existem alguns elefantes brancos aí no Brasil com relação a isso. Lá no Rio de Janeiro mesmo, na Barra da Tijuca, não é Barra, não, Jacarepaguá, existe um conjunto habitacional lá que foi feito na década de 70, deve ser mais de uns 12 prédios, deve ter umas 1.000 unidades habitacionais, onde, depois que se construiu, verificou-se que o terreno, né, ele foi feito com uma fundação, mas abaixo tinha solo mole, ele foi inviabilizado, tá lá, é um elefante branco. Então, a falta da inspeção no solo, aconteceu isso lá. E não é incomum, né, isso de acontecer. Mas esse específico de Samambaia, eu não sei o que é, Davis. Se você tiver uma imagem para a gente poder pesquisar, tentar pesquisar qual que é esse... Se tiver quem é a construtora, para a gente tentar pesquisar o que aconteceu, esse eu não tenho notícia, não. Beleza, vou trazer. Conheço alguns prédios que aconteceram isso, aqui em Brasília especificamente, assim que está parado, que houve problema de fundação. Normalmente tem problema de fundação, a gente não fica nem sabendo. O Fernando, às vezes, pode ter até mais... Às vezes não, certamente ele tem mais vivência, né? Ele trabalha há anos diretamente só com isso. Mas quando dá a solução, a gente acaba nem que fica sabendo o que aconteceu, porque ninguém quer morar num prédio que houve um problema. Mesmo que tenha sido solucionado, as construtoras não divulgam, né? Então a gente não fica sabendo do que acontece. Mas acontece e não é raro de acontecer, tá? Acontece bastante. Bom, gente, eu vou só encerrar a gravação aqui para não ficar muito longa, mas